guitarrista zangado aqui da frente, viu? Uma hora que o Léo levou ele só no pescoço, fazendo assim, ele junto com o Léo. Falei, bom, pelo menos o movimento aqui já está sabendo. Eu fico muito feliz, como o Vandinho disse, a respeito da festa, que nós chamamos aqui de festa de missões, o tempo que nós passamos juntos, toda a trabalheira que dá, toda a trabalheira que deu, toda a correria. E é muito bom, eu particularmente como pastor da igreja, ver a igreja empenhada, engajada em servir. Servir é fundamental. E não importa o que fazemos no dia da festa. Eu lembro que num determinado momento a gente estava juntando lá alguns lixos e de repente veio uma galera e começou a juntar. Falei, que legal, nós temos aptidões especiais aqui na igreja, catadores de lixo, olha que joia, eu e mais uma galera. Que bom, gente. A humildade é uma marca de um discípulo de Jesus. A humildade é a marca do discípulo de Jesus. Jesus fez uma grande revolução com a humildade. Não há espaço no reino de Deus para atitudes opostas à humildade. O soberbo, o altivo, o arrogante, Deus destrói e derruba. Por isso, muito bom, se prepare, setembro do ano que vem tem mais. O Vandinho falou aqui, deu uma dica aqui, fez um convite, mas eu queria reforçar, Vandinho. Se você quiser colaborar financeiramente, direto agora com o projeto Wave, fique à vontade. Fique à vontade. Se Deus tocou no seu coração, tocar no seu coração, para pastor, também queria, além da ajuda que eu já dei na festa, eu queria também contribuir, dar uma oferta. Posso fazer? Por favor, fique à vontade. Fique tranquilo, tem espaço para qualquer tipo de contribuição e de ajuda. Ah, pastor, eu não tenho ajuda financeira, mas eu tenho parte do meu tempo, da minha profissão que eu gostaria de contribuir com o projeto. Nos procure, que a gente encaminha você lá para o Daniel e para a turma lá, que com certeza o Daniel falou assim, tem sim, tem serviço, tem o que pode ser feito, tem outras formas de contribuição. Amém? Amém, gente? Amém. Que bom. Convido você a abrir a sua Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Eu quero hoje mostrar para você, pensando ainda movido pelo espírito da festa de missões, eu quero pensar um pouquinho com você a respeito de algumas características da igreja que cresce. Ok? Quero, com base nesse texto, é claro que você vai saber, você já deve saber, algumas outras características de igrejas que crescem, que cresceram ao longo da história do povo de Deus. Mas eu queria, com base neste texto, mostrar para vocês, ou tentar mostrar para você, ou compartilhar com você algumas características de uma igreja que cresce. Aliás, a igreja é, por si só, desde o seu nascedouro, um organismo vivo. A igreja não parou de crescer. E Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 1 em diante, nós vamos perceber esse mover de Deus, esse movimento de Deus que fez com que a igreja crescesse. Então eu queria compartilhar isso a partir deste texto. Atos capítulo 4, versículo 32. Por favor, compartilhe a sua Bíblia com quem está sem Bíblia do seu lado. Dá uma olhadinha aí. Diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos
davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eu vou ler ainda até o versículo 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por tua palavra lida neste culto. Buscamos do Senhor algo que faça sentido nessa caminhada cristã, nas nossas vidas. Algo que seja capaz de nos instruir, mas algo que seja capaz de mexer conosco também. De nos fazer aproximar de Ti, da Tua vontade e do Teu querer para nós, como igrejas do Senhor. Fale mais ao nosso coração, Deus, um pouco mais. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Alguns anos atrás, eu conheci um livro, li, na verdade, um livro de um autor muito conhecido chamado Jaime Camp. Hoje, ou já há algum tempo, o pastor Jaime Camp trabalha com casais. Um dos livros que uso bastante se chama Antes de Dizer Sim, usamos com casais. Mas, antes desse ministério propriamente de casais dele com sua esposa, o pastor Jaime foi missionário na Guiné. E trabalhando então com alguns povos no meio da selva, já há algum tempo, e a história que eu vou contar aqui um pouquinho dela, durou 7 anos. É a história que num determinado momento da caminhada deles, lá no meio da selva, no meio dos nativos, ele e sua família tiveram vontade de comer abacaxis. E lá não tinha. Então ele resolveu comprar algumas mudas de abacaxis, levando para aquele lugar, para plantar, e poder um dia então comer abacaxis. Acostumado com a prática de pagar alguém para fazer o serviço, ele contratou um dos nativos para plantar o abacaxi para ele. E o nativo fez isso. Fez toda a plantação, ele ensinou como ia fazer, o que tinha que fazer, como plantar, e preparou o solo e fez a plantação. Então ele recebeu por isso. Aí assim, cuidaram dos abacaxis. Quando os abacaxis começaram a madurar, os nativos começaram a roubar os abacaxis. Então, o missionário, Jaime Camp, juntamente com a sua família, que além de pregar o evangelho, tinha na tribo um pequeno armazém para ele vender linha, anzóis, fósforos, coisas simples, mas muito úteis para eles, passou a observar isso. E o abacaxi mal madurava, o nativo ia lá, pegava e comia. E ele foi se irritando com esse negócio. A ponto de um dia ele chegar para um dos nativos e falar assim: olha, tem um negócio errado. Vocês nem estão esperando os abacaxis madurarem, já estão comendo. E o nativo falou com ele assim: estamos sim. É meu, eu plantei. E o pastor Jaime: não, você não está entendendo. Você plantou, mas eu paguei para você plantar. São meus. Eu trouxe as mudas para cá. Você só fez o serviço para mim e eu paguei pelo serviço. E você não, você que não está entendendo. Eu plantei os abacaxis. Eu finquei as mudas na terra. Os abacaxis são meus. E começaram essa discussão. E assim, chega num determinado momento em que a plantação madura mesmo. E a família de Jaime Camp não conseguiu comer nenhum abacaxi.
E quando ele viu que a coisa estava ficando difícil, que ele não ia comer nenhum mesmo, ele foi lá e fechou a farmácia e o armazém. Falou, já que vocês estão fazendo isso comigo, estão roubando os meus abacaxis, eu vou fechar o armazém e vou fechar a farmácia. E os nativos começaram a ficar doentes. E começou a faltar coisas. Não tem fósforo, não tem anzol, não tem linha. Poxa, o senhor não poderia abrir lá para a gente usar o armazém de novo? Ele falou assim, não, não posso abrir enquanto vocês não pararem de roubar os abacaxis. Ele falou assim, mas eu não estou roubando abacaxis, os abacaxis são nossos, nós plantamos. Não, então enquanto vocês pensarem assim, não tem. Fechou. Não satisfeito com isso, ele teve uma ideia. Importou alguns cães bravos e amarrou em volta da plantação de abacaxi. Os cães cresceram, começaram a morder os nativos, foi uma tragédia, e os cães também deram cria com os cães da vila, e saiu um monstro terrível que ninguém sabia o que era, e foi terrível a coisa, e só piorava. E de repente os nativos batiam na porta dele e falavam assim, mas o que o senhor está fazendo com a gente? Por que a gente fez? Por que o senhor está tratando a gente dessa forma? E ele dizia, vocês estão roubando os meus abacaxis. E o que ele falava? Não, os abacaxis são nossos, nós plantamos. E um dia ele foi para casa, entristecido, porque agora ele já não queria mais ouvir o Evangelho. Já não estavam mais dispostos, não estavam mais interessados em ouvir as palavras de Jaime Kemp, da sua esposa, não queriam mais ouvir isso. Estavam doentes, tristes. E nem o próprio Jaime Kemp já estava mais com inspiração para pregar. Então ele em casa, pensando, falando com Deus, Senhor, não é possível, estamos aqui nesse lugar para pregar o Teu Evangelho. Que dificuldade é essa? Como é complicado comunicar com esse povo, que cultura diferente. E tudo começa, Senhor, tudo começou com essa história desses abacaxis. A gente só queria comer um abacaxi. Que o Senhor fez, que o Senhor criou, que o Senhor faz produzir, nessa terra boa que o Senhor rega, com o tempo bom que o Senhor cuida, e de repente ele se deu conta de que tudo acontecia por causa de Deus, e de repente ele se deu conta de que tudo pertencia a Deus, tanto os abacaxis como os nativos e ele próprio. Então Deus muda o coração deste homem e ele resolve fazer uma oração. Ele diz, Senhor, muito obrigado, porque os dias que nós tivemos aqui, nós tivemos a possibilidade de plantar esses pés de abacaxis, e nós gostaríamos muito de comer esses abacaxis, mas não foi possível até agora, por causa do que tem acontecido com os nativos. E eu queria então dizer o seguinte para o Senhor, se o Senhor nos permitir comer um abacaxi ou outro, nós ficaremos muito felizes, mas se nós não pudermos comer também, tudo bem, nós não ficaremos tristes, porque a plantação de abacaxis pertence a Ti, ela é do Senhor, e para o Senhor nós a consagramos. Entregue está, em nome de Jesus, amém. Jaime Kemp voltou, abriu a farmácia, abriu o armazém. Os nativos continuaram voltando aos poucos para ouvirem a mensagem do Evangelho. Os abacaxis maduraram, os nativos comeram o que valia, continuaram roubando os abacaxis. E num determinado momento, um nativo passou lá com uma cesta cheia de abacaxis maduros. Pegamos aqui da nossa plantação, viemos aqui dar uns para o senhor, para a sua família. Jané, muito obrigado, queremos sim, mas não são nossos os abacaxis. Não são de vocês, você brigou tanto com a gente porque os abacaxis são nossos? Se não, os abacaxis não são nossos, eu achei que fosse, mas eu cometi um erro. Não é mesmo? Falei, então agora você não está mais bravo com a gente? Não, de maneira alguma. E aí eles usaram uma expressão, eles disseram, Tuan agora é cristão? O Jaime Kemp perguntou, eu não entendi a pergunta. Não, Tuan quer dizer estrangeiro. Agora você é cristão? Ele disse, não, sou missionário
há tantos anos. Por isso que eu estou aqui no meio de vocês, pregando o Evangelho. A plantação não é de abacaxis, ela é de Deus, eu devolvi para eles. Para ele. E aí eles ficaram com medo, porque sabiam das histórias do Antigo Testamento, de como Deus punia os ladrões, de como Deus é um Deus justo. E então eles não colocaram mais as mãos nos abacaxis. Vai pegar um abacaxi de Deus, vai dar um barulho danado. E então, diante dessa consciência, os abacaxis sobraram para todo mundo. Mas nessa pergunta, Tuan é de Deus? É cristão? Sempre fui. Mas por que você está perguntando isso? E o nativo disse: porque só agora Tuan está fazendo aquilo que ensinou para a gente. Vamos lá. Vamos para Atos, capítulo 4. Olha aí na sua Bíblia. A igreja é por si só um organismo vivo que cresce mesmo. Não há formas de impedir o crescimento da igreja. Perceba-se, no livro de Atos, nós temos um movimento do Espírito Santo de Deus sempre na direção do perdido. Você já me ouviu falando isso, e eu vou repetir e insistir isso. Nós temos sempre no livro de Atos dos Apóstolos um movimento do Espírito de Deus, do Espírito Santo, em direção do perdido. É assim que nós vemos o livro de Atos em movimento e a igreja crescendo dessa forma. Agora, quando nós olhamos para o livro de Atos desde o início, nós percebemos que esta igreja, está imersa em muitos acontecimentos sobrenaturais, desde o primeiro capítulo. Volta lá a sua Bíblia no primeiro capítulo, você vai perceber que Lucas, quando diz que ele está escrevendo esse segundo livro, ele está falando de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. É assim que nós vemos o livro de Atos, mostrando o que tem acontecido desde a ressurreição de Jesus, os últimos dias, e agora no capítulo 4 tem uma série de acontecimentos aqui. Percebam, capítulo 1, a ascensão de Jesus e a escolha de Matias. Vai acompanhando aí, vê se você acha isso na sua Bíblia. Capítulo 2, discurso de Pedro. O Espírito Santo vem, reverte a igreja, reverte os discípulos. E acontece ali então o primeiro grupo de conversões. É isso que vem surgindo, vem acontecendo no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 3, nós vemos, tem um acontecimento fantástico, a cura de um coxo, e isso vai desencadear na ação da igreja, do Sinédrio, contra Pedro e João. Eles têm que se explicar. Como pode? Como vocês fizeram isso? Com que poder vocês fizeram essas coisas? E Pedro e João dizem: olha, é em nome de Jesus. E Pedro então faz um segundo discurso. E nesse segundo discurso, novamente, há uma reação, há uma conversão, uma comoção para com o Evangelho. Ou seja, há um movimento do Espírito Santo de Deus em direção ao perdido. Há um movimento do Espírito Santo de Deus clareando as ideias, mostrando que Antigo Testamento e Novo Testamento, na verdade, se completam. Formam uma grande porção daquilo que dá para a gente a nossa, hoje, Escritura Sagrada. Capítulo 4, versículos 1 a 4, nós temos João e Pedro presos. Já do versículo 5 ao versículo 22, nós temos a defesa deles. Eles precisam se explicar. Versículos 23 a 31, nós temos a igreja em oração. E culmina, se você olhar aí no versículo 31, nós lemos a partir do 32, diz o versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É nesse contexto aqui de mover do Espírito Santo de Deus que nós chegamos ao capítulo 4, versículo 32, que quando nós temos a informação de como vivia parte desse povo.
Agora, voltando lá no capítulo 2 de novo, versículo 42, nós temos de novo um retrato de como viviam os novos convertidos. Parece que do versículo 32 do capítulo 4 e o versículo 42 do versículo 2, há uma semelhança muito grande de como eles viviam, e na verdade é esta mesma ideia de Lucas. Lucas diz, capítulo 2, versículo 42, que eles todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. De novo, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Perceba que é igual nós lemos no capítulo 4. Esta é uma comunidade que cresce, não para de crescer. Seguindo aqui no capítulo 2 ainda, para mim o texto-chave, a informação-chave que existe aqui, está no versículo 47. Eles louvavam a Deus, do capítulo 2, louvavam a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem dá o crescimento, quem faz o crescimento é Deus. Mas a igreja vivia de tal forma, vivia de tal maneira que as pessoas viam a igreja, viam a comunidade dos discípulos, e olhavam aquilo e falavam: a gente quer isso também. Como é que a gente faz para poder ter isso para a gente? Então, dia a dia, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Mas a igreja tinha um estilo de vida que era contagiante. E as pessoas queriam isso. Essa é a igreja que cresce. Assim o livro de Atos nos mostra. Mas eu quero mostrar ainda outras coisas a partir do versículo 32. Primeira informação que eu quero compartilhar com vocês: que tipo de igreja é a igreja que cresce? Ou melhor, por que essa igreja, o que ela tem que ela é uma igreja que cresce? Se a gente continuar lendo aqui, um pouquinho para frente, a gente vai ver que é enorme já o grupo de pessoas. Já no capítulo 4, versículo 4, tem aí o número de quantas pessoas tem nessa igreja. Dá uma olhada você aí, descobre aí. Quantas pessoas tinham nessa igreja? Quantos membros? 5.000 homens, ou seja, as mulheres não foram contadas, nem as crianças. Isso tem pouco tempo que essa igreja está acontecendo, gente. São poucos tempos, poucos meses, talvez poucos anos. E ela começa com 12 homens e um líder. E agora ela tem muito mais que 5.000 pessoas. Versículo 32, nós temos a seguinte informação sobre essa igreja. Uma característica dela: esta é a comunidade dos que creram. A marca primeira dessa igreja, essa igreja é a comunidade dos que creram. Essa não é de maneira alguma uma multidão qualquer. Não é um grupo que se reúne por qualquer coisa. Não é um grupo que se reúne para defender ideologias partidárias. Não é um grupo que se define como autor ou mentor de grandes causas. Essa é a comunidade dos que creram. E a grande notícia: creram em quê? Creram em quem? O versículo 32 nos diz que os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Essa era a mensagem central. Aliás, essa é a mensagem central do cristianismo. Nós falamos isso sempre na época de Páscoa, principalmente. Se nós tirarmos o evento ressurreição de Cristo, morte e ressurreição de Cristo do cristianismo, ele perde totalmente seu sentido. Porque nós temos outras religiões por aí que têm os seus heróis, os seus deuses, os seus líderes. O que nós não temos, ou que as pessoas não têm nas outras religiões, é um Senhor, um Deus que se faz homem e vem morrer por elas. E que ressurge, que ressuscita depois de morto, para provar, para mostrar que Ele é a primeira de todos aqueles que vão ressurgir um dia. Para dizer que o Deus que fez isso tem poder para fazer de novo, para ressuscitar a mim e a você. Este é o diferencial do cristianismo. Esta é a mensagem principal.
Essa é a comunidade dos que creram nesta mensagem, nesta palavra. Nós precisamos entender que, enquanto igreja, nós precisamos ser a comunidade dos que creram. Não um grupo qualquer. Não era. E olha, que eles tinham razão para brigar. Desculpa pela tosse no microfone. Esqueci. Corta depois, Joel. Está ao vivo, né, Joel? Despista. Este não é o grupo de partidos políticos, gente, que defende o candidato A ou o candidato B. A igreja precisa entender que ela é isso. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Aqueles que têm o costume de defender esse tipo de coisa nos grupos da igreja, grupos de WhatsApp, por favor, não faça isso não. A igreja é a comunidade dos que creram. Às vezes a gente arruma encrenca dentro da igreja por causa dessas coisas. Estamos em vésperas de eleição. E tem gente aqui que vota no A, tem gente que vota no B, tem gente que vota no C, tem gente que vota no D, tem gente que não vota. E no mínimo se respeita a opinião dos outros. Não se empurra a goela abaixo. Nem o evangelho é empurrado goela abaixo. Então para com isso. Se você vota em quem você vota, parabéns para você. Siga em paz. Mas eu queria pedir, como seu pastor, como líder dessa comunidade, porque nós somos a comunidade dos que creram. Isso precisa estar na gente. Porque eu estou usando aqui o exemplo da eleição, mas isso também serve para outras questões. Nós não somos a comunidade que se reúne para defender dogmas e teologias, ou para discutir dogmas e teologias. Deixa eu aproveitar de novo, fazer um outro apelo. Nós somos Igreja Presbiteriana do Brasil, nós somos Igreja Reformada. Se você tem costume de compartilhar questões doutrinárias que não fazem parte das doutrinas reformadas, pare. Nós somos Igreja Reformada. Se você tem a dúvida quanto a alguma doutrina, traga para o seu pastor. Fala, pastor, como é que a igreja presbiteriana crê a respeito desse assunto aqui? Traz para mim, mas não compartilha não. Porque a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E nós temos doutrina para todo tipo de gosto e pessoa. E pode ser que você não se encaixa com as doutrinas presbiterianas, assim, pastor, eu não acredito. Vocês acreditam em eleição mesmo, em predestinação? A gente acredita nesse negócio mesmo, e graças a Deus por isso. Ah, pastor, não concordo com isso. Então, provavelmente alguma igreja na cidade pode ser uma igreja que acolha melhor o seu pensamento. Ah, vamos parar de compartilhar esse tipo de coisa também. Tem dúvida doutrinária? Traz para mim. Porque nós somos a comunidade dos que creram. E aqui, nós somos uma igreja de 159 anos, gente. No Brasil, nossas questões doutrinárias já estão definidas. Quando a gente tem dúvidas sobre questões doutrinárias, segundo a Igreja Presbiteriana do Brasil, segundo a nossa Constituição, nós vamos para os originais da igreja, estão aqui, ó. Tem gente dizendo de tudo por aí. É por isso que esse monte de vento de doutrina invade a nossa igreja, e aí acontece o que acontece. Gente que acredita na prosperidade, que Deus vai encher de bênção, gente que acredita, e Deus enche de bênção. Mas Deus não está aí só para isso não. Deus tem um compromisso com o reino dele, com a restauração do seu reino, da sua plenitude. Esse é o compromisso de Deus. Aí a gente escolhe essas coisas, vai trazendo para cá, a gente se acha já gente muito especial, e nós somos mesmo, mas a gente se faz de vítima diante de tudo que Deus traz para nós, ou diante de tudo que Deus nem prometeu para a gente. E a gente fica defendendo essas coisas. Nós somos a comunidade dos que creram. Nós não somos a comunidade que fica batendo boca sobre teologia. E sobre gente que fica trazendo coisas para a gente ficar discutindo. Vamos viver o Evangelho. É por isso que quando nós estamos lá na rua fazendo o que a gente fez,
A gente está muito perto do que realmente pode ser o Evangelho. Viu aqui? Como é que eles viviam? Era um, o coração e a alma. E eles tinham era coisa para discutir sobre judaísmo, sobre práticas religiosas absurdas, práticas mundanas, rituais sexuais. Estava tudo isso aqui no meio, nesses dias aqui. Mas eles precisavam ser a multidão dos que creram. Pergunta: em que nós cremos? O que a gente crê? Eu me assusto muito, fico preocupado com algumas coisas. Quando algumas consultas surgem no meio, algumas conversas surgem. Um monte de mandinga gospel invadindo a igreja. É copo d'água em cima da televisão. É oração forte. O que fizeram do Evangelho? É gente com medo de gato preto. Essas são as leves, tá? Tem uma mais pesada, não tem? Uma igreja que cresce como um organismo vivo do Evangelho, ela precisa ser, em primeiro lugar, a comunidade dos que creram. Porque a fé contagia. Tem nada mais contagiante do que você estar diante de uma pessoa de fé, de um homem de fé, de uma mulher de fé. É empolgante. Você fala: poxa vida, eu queria ter fé como essa pessoa. Me ensina a ter essa fé que você tem. Vamos lá. O mundo está desabando na sua frente, aí você está firme. Vamos lá, me ajuda. É bom ter esse exercício de fé. Essa igreja creu na ressurreição de Jesus Cristo. Essa igreja crescia. O fruto do Espírito era comum. Segundo Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E ainda, Colossenses capítulo 3, versículo 14 diz que acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Essa igreja aprendeu a se amar. Por isso, ela se desenvolveu sendo a comunidade dos que creram. A multidão dos que tinham fé. Atos 16, 31, tem uma historinha bacana, que alguém pergunta para Paulo: como é que a gente faz então para ser salvo? E eles respondem: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Em outras palavras, creia, venha fazer parte da família, da comunidade dos que creram, e você vai ser salvo. Mas há uma segunda característica da igreja que cresce. Os versículos 33 e 34, a parte A do versículo 34, diz assim, versículo 33: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o quê? Abundante graça. E o que essa abundante graça fazia? Nenhum necessitado havia entre eles. Percebam que dois elementos fundamentais na vida da igreja. Sem esses dois elementos, a igreja não é nada.
Sem poder, sem o poder de Deus, sem o semeio dínamo de Deus, sem o poder de Deus e sem a graça de Deus, a igreja passa a ser uma comunidade comum. Mesmo que ela até fale em nome do Evangelho, ela pode até falar, mas sem o poder e sem a graça de Deus, sem essa ação exclusiva de Deus, a igreja não é nada. Por quê? Porque não há transformação de vida. Só há o poder de Deus e a graça de Deus transformam a vida. Percebam que coisa fantástica o que acontece aqui. Eles estão impregnados do Espírito Santo de Deus. Nós lemos no versículo 31 que eles tinham acabado de orar e o lugar tremeu e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Estão cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Agora o que acontece? São pessoas que se convertem ao Evangelho, que são convertidas ao Evangelho. Mas aqui a grande questão é que a transformação que acontece é interior. Eles passam a entender que há uma nova forma de viver, há um novo jeito de viver, há uma nova possibilidade de vida. Ou seja, nós vamos viver uma comunidade aqui de tal forma que a gente precisa de arrumar um jeito que ninguém tenha necessidade. E a turma abre mão. Abrir mão. Há uma explicação muito curiosa, ou pelo menos uma linha doutrinária que fala algo bem interessante sobre isso. Muitos estudiosos dizem o seguinte, que muitas dessas pessoas vendiam suas posses, entendendo o seguinte: Jesus vai voltar. Já que Jesus vai voltar mesmo, gente, vamos vender. Não vai precisar disso. Mas fato é que eles vendiam suas posses e depositavam aos pés dos apóstolos à medida que alguém tinha necessidade. A pergunta é: abundante graça? Da parte de quem? Só de Deus? Não. Esses novos convertidos, essa igreja de mais de 5.000 pessoas, entendeu que eles eram dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eles tomavam conta da dispensa. Por isso eles distribuíam. E aqui nós temos o problema do texto. Porque entregar, dar aquilo que se tem, ou parte do que se tem, é muito difícil. Principalmente na nossa cultura. Agora, esses dois elementos mostram que é possível. Que tem algo sobrenatural acontecendo aqui. E o livro de Atos é assim. Percebam o poder de Deus. Até que a gente percebe o poder de Deus aqui. Em Atos 2, a descida do Espírito Santo, passando a ser o agente da igreja, fazendo a coisa acontecer. Lá na frente nós vemos Paulo tentando ir para um lugar, nós ouvimos isso na semana passada. Paulo tentando ir para um determinado lugar para pregar o Evangelho, e o Espírito Santo os impeliu para outro lugar. É o Espírito Santo que movia esses homens. Capítulo 3, a cura de um coxo. Sinal maravilhoso, grandioso. Muitos anos esse homem estava na porta do templo. Muitos. E de repente, eles passam ali. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro e João, os pescadores rudes, como pode? Tem algo extraordinário acontecendo aqui. Você consegue imaginar essa cena do capítulo 4, versículo 31? Consegue imaginar isso? Vamos falar a verdade? A gente acabar de orar aqui no lugar, isso aqui tremer tudo. Capaz de não ficar um aqui dentro. Com grande poder, diz o texto, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo. Nós vemos o Espírito Santo aqui, não apenas como um agente de proclamação. Nós vemos o Espírito Santo como agente de transformação de vidas. Quando o Evangelho entra no meio do povo, a vida é transformada. É difícil a gente pensar
num país onde o número de evangélicos cresceu tanto nos últimos anos. Mas da mesma forma que o número de evangélicos cresceu a corrupção nesse país. Não bate. Isso não bate com o que o Evangelho faz. Isso não bate com a ação do Espírito Santo. Não confere. Porque a ação do Espírito Santo, o Evangelho causa renúncia e transformação. Agora, depender do poder e da graça de Deus. Essa palavra dependência para a gente é muito difícil. Nós somos autônomos. Nós lutamos para ser autônomos. Para seguirmos com a nossa vida, com a nossa estrutura, com aquilo que a gente monta, a gente luta com isso. E de fato Deus nos dá a possibilidade de avançarmos. Lógico que Ele dá. Mas a gente não pode se esquecer nunca da dependência que temos de Deus. Nunca. A Bíblia diz que é bem melhor ir no lugar onde tem luto do que onde tem festa. Mas as grandes lições que eu tenho visto ao longo desses anos, no ministério pastoral, eu tenho encontrado nos cemitérios e nos leitos de hospitais. As grandes questões da vida também se encerram com a morte. Quanta coisa a gente não deixa pendente nas nossas vidas, porque a gente vive na nossa própria independência. Aliás, esse é um mês propício para falar sobre independência. Mas o quanto nós lutamos com a nossa independência e lutamos com a dependência que precisamos ter de Deus. Como isso é difícil para a gente. E às vezes Deus vai mostrando, fechando portas, abrindo outras, e a gente lutando com algumas coisas. Depender de Deus é tudo. Tudo que nós precisamos. Atos 2, 47, nos fala do que essa dependência de Deus trouxe para a igreja primitiva. Atos 2, 47 diz assim, que eles viviam louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Mas começa dizendo que louvando a Deus. Louvor a Deus passa pela dependência que precisamos ter de Deus. A gente não começa o processo louvando a Deus para depois aprender a ter dependência dele. O processo é inverso. Não é dessa forma que o texto do capítulo 3 fala. Ele fala de uma graça que invade. É mais ou menos o que está em Lucas 2,40 que eu vou ler. Lucas 2,40 diz o seguinte, falando sobre Jesus. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É esse tipo de graça que enche, que completa, que faz tudo acontecer, que está no capítulo 4, no versículo 32, que nós lemos. É a graça de Deus que preenche tudo, que completa tudo, que faz com que a igreja se torne a comunidade dos que creram, mas que faz com que a igreja aprenda a viver debaixo da dependência do poder de Deus. Mas eu quero compartilhar uma terceira característica com você. A parte B do versículo 34 diz assim: porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A gente eu evito, procuro evitar algumas coisas na pregação bíblica, que é trazer significados de expressões do original, algumas coisas. Aqui tem uma situação que eu queria compartilhar com vocês.
Quase todos os verbos que existem nesse texto, do versículo 2 ao versículo 35, versículo 32 ao 35, estão no modo imperfeito. Pastor, o que isso tem a ver? Simples. As ações estão incompletas. Elas continuam acontecendo. Pensa bem. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Isso não era uma ação pontual que aconteceu lá e parou lá. Nesse dia, essa era uma ação que aconteceu e continuava. E seguia os anos. Eles continuaram sendo. O coração e a alma. Aí vem outro verbo. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Ou seja, mesmo as coisas que as pessoas adquiriam a partir daquele tempo, eles continuavam fazendo com que se elas não fossem deles. Não foi simplesmente, aconteceu aqui agora, beleza. Não. A igreja continuou fazendo isso. Continuou desta forma. Então olha só o texto, como isso muda quando a gente pensa. Que tudo que eles fizeram lá, parece que é um negócio que ficou no passado, mas continuou acontecendo. Tudo lhes era comum, ou seja, tudo continuou sendo comum. Com grande poder o apóstolo dava um testemunho, continuavam dando testemunho da ressurreição, em todos eles havia abundante graça, e a graça continuou acontecendo. Onde isso vai parar, gente? Aqui. Onde nós estamos. É um organismo em movimento. É uma comunidade em movimento, viva. Uma comunidade em missão. É uma comunidade que não fez uma festa de missões e parou na festa de missões. Entenderam o recado? Entendeu, Vandinho? A terceira lição que eu quero compartilhar é: uma igreja que cresce demonstra submissão aos seus líderes. O fato dessas pessoas trazerem as coisas aos pés dos apóstolos e depositarem aos pés dos apóstolos é algo incrível. É confiança total. Os dois versículos que tem depois, versículo 36 em diante, nós temos um exemplo positivo de como isso acontecia. Nós temos José, a quem eles chamaram de Barnabé, que vendeu algo e trouxe aos pés dos apóstolos. Mas logo a seguir nós temos um exemplo negativo, capítulo 5. Ananias e Safira, que venderam algo e trouxeram e deram cano nos apóstolos. E se você não conhece a história, leia aí para você ver, eu li em casa. Interessante esse texto, porque Deus não precisa dessas coisas. Mas Deus não suporta os enganadores. Deus não admite isso. Mas o fato é que eles trazem as ofertas e depositam aos pés dos apóstolos. É uma igreja que aprende a ser submissa aos seus líderes. Não podemos ser submissos a Deus, não conseguiremos ser submissos a Deus, se nós não somos submissos aos homens e mulheres que Deus colocou no nosso caminho como líderes das nossas vidas. Nós vemos isso em toda a história bíblica, gente. Nós olhamos para a história de Josué, por exemplo, e Josué começa como servidor de Moisés. O livro de Josué começa dizendo o seguinte: olha, Moisés é moço, e Josué, seu servidor, assume o seu lugar. Ele é servidor de Moisés. O próprio Moisés, nós vemos Moisés no início da sua vida submisso às leis do Egito. Depois nós vemos Moisés submisso ao seu sogro, a Jetro. Essa submissão é tão verdade que quando Moisés se torna o grande líder de Israel, ele está lá no meio do deserto, na sua missão, dirigindo o grande povo como grande legislador,
E numa manhã lá que ele faz uma atrapalhada danada, porque ele passa a manhã inteira, o dia inteiro, aliás, atendendo o povo, e o Jetro chega, o sogro chega e fala: o que você está fazendo? De manhã até de noite aí, com esse povo aí, você vai morrer, e esse povo também, não está certo isso que você faz. E por aprender sobre a submissão, por ser alguém submisso ao seu sogro, ele escuta o conselho do sogro. Ou seja, alguém que não tem problema com a submissão. Eu poderia reunir outros exemplos. Para mim, o exemplo mais bacana de submissão, de obediência a autoridades, é José do Egito. José, para mim, é o melhor exemplo. José é submisso ao Potifar. José é submisso ao carcereiro. Para mim é um exemplo de submissão da igreja, da Bíblia, no Antigo Testamento. Submisso até o fim mesmo, só quem foi Jesus. Mas submissão é marca da igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta, mais uma. Você é submisso a quem? Deixa eu desafiar você. Você precisa ser submisso a alguém. Você precisa treinar isso. Você precisa treinar a submissão. Ser submisso a alguém. Esse treinamento de submissão, como nós diríamos lá na terrinha, né, Ronaldo? É bom para baixar a crista. Se a soberba é algo que Deus abomina, gente, nós precisamos aprender sobre submissão. Você se submete a quem? Cuidado! Se você não tem o hábito de se submeter, não existe ninguém a quem você se submete. Se você não consegue reconhecer ninguém a quem você se submete, você vai ter dificuldades em algum momento. A lista ainda segue. Davi foi submisso ao seu pai, a Saul. Ruth: onde quer que fores irei, onde repousar tu, repousarei eu. O teu povo será meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Submissão. Essa é uma igreja submissa aos seus líderes. O exemplo de Barnabé e de Ananias e Safira estão aqui para nos dar esse parâmetro que nós precisamos para as nossas vidas. Vamos concluir isso aqui. Deixa eu recapitular. Uma igreja que cresce precisa ser, em primeiro lugar, a comunidade dos que creram. Uma igreja que cresce precisa ser submissa aos seus líderes. Uma igreja que cresce precisa ser dependente, aprender da dependência ou a ser dependente da graça e do poder de Deus. Agora deixa eu convidar você a refletir sobre algumas coisas. Primeiro, creia e saiba que o Espírito Santo não é tão somente responsável pela eficácia da pregação do Evangelho, da proclamação do Evangelho, mas também da transformação de vidas. Gente, o Espírito Santo quer transformar a minha e a sua vida. O contato com o Evangelho tem que fazer com que amanhã sejamos pessoas melhores do que fomos hoje. Agora, essa igreja que abre mão dos seus dons, dos seus bens, ela nos desafia a aprender uma coisa. Se cremos que Deus cuida de nós, podemos soltar o que estamos segurando. Tem um monte de coisa que a gente segura com unhas e dentes. A gente precisa entender que se cremos que Deus realmente cuida de nós, nós podemos soltar o que estamos segurando. O que é que você está agarrado aí? Tem atravancado, tem sido um peso na sua vida, um peso talvez na sua família, talvez tenha a ver com o relacionamento de filhos, talvez seja com a criação de filhos. Para a gente refletir e pensar, esse texto nos ensina que Deus cuida dos seus filhos através dos seus filhos.
É através da igreja que Deus foi cuidando da igreja. Isso é importante para a gente aprender. Eu queria desafiar você a pensar sobre isso. Nessas coisas. Eu quero fazer parte de uma igreja que cresce. Eu quero pastorear uma igreja que cresce. A igreja é um organismo vivo e Deus entregou a sua vida pela igreja. E Deus deseja do crescimento da igreja. Deus não está parado. As ações estão no imperfeito do verbo, do grego, porque hoje nós precisamos continuar nessa mesma comunidade dos que creram. Quando o Rodney chegou, eu falei: Rodney, eu precisar de um favor seu. Quero que você toque uma música, nós vamos cantar. Eu nem sei se a igreja sabe, eu acho que a igreja não sabe. E vai ser na bucha que nós vamos ensaiar. Pedi a Larissa para descolar ali a letra, a Larissa correu atrás. E eu vou chamar aqui a Alessandra, Carla. Nós vamos ensaiar uma música aqui agora, gente. O Rodney, enquanto ele lembra como toca, a gente vai tentar lembrar. Eu queria que a gente... Tem muito tempo que você não toca violão, Rodney? Não, né? Eu queria que a gente tentasse aprender essa canção e a gente fazer dela uma oração. É uma música do Guilherme Kerr. Quem souber, gente, por favor, ajuda aí, que a gente vai tentar aqui. Você sabe, né? Dos que creram, era só o coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligava a barreira, vida é comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Deu para pegar aí? Ah? Aumenta mais esse violão, pode? É uma oração. Uma oração. Da simpatia do povo, nasce a igreja de novo. Vamos cantar? Vamos lá. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma.
Senhor Deus, nós clamamos por Tua misericórdia, por Tua graça, e queremos Te agradecer por Tua misericórdia e por Tua graça derramada sobre a nossa vida, transformando diariamente o nosso coração, refazendo a nossa história, trazendo vida à nossa esperança, moldando e remodelando o nosso caráter, nos permitindo sonhar, viver novas experiências, criar novas expectativas. É tanta coisa diante dos nossos olhos e tanta vida na nossa história, tantos encontros e desencontros, tantas pessoas passam pela nossa história, no nosso caminho, deixando parte delas conosco, levando com elas parte de nós mesmos. É assim que o Senhor faz no meio da tua igreja. O que se parte e reparte é a própria vida. Da nossa vida. E disso, Deus, nós somos levados a nos perguntar o que das nossas vidas nós temos compartilhado com as pessoas que estão diante e próximas a nós todos os dias. O que de nós as pessoas têm levado, Pai? Por que, Senhor, que o Evangelho não inunda essa cidade, não varre essa cidade? Por que, Senhor, que o Teu Evangelho não inunda essa nação, não invade essa nação, não transforma a nossa sorte? Por que, Senhor? Creio eu que seja por causa de mim mesmo. Talvez seja porque eu não seja parte de uma comunidade dos que creram. Talvez eu não seja parte de uma comunidade que creia realmente no poder de Deus, na graça de Deus. Ou que ainda esteja tão empenhado na busca desse poder e dessa graça para construir a minha própria história e não mudar a vida ao meu redor. Talvez seja porque eu não seja um líder submisso às autoridades que o Senhor colocou sobre a minha vida. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia dos meus irmãos e irmãs que tiveram ousadia para fazer essa oração nessa noite. Mas nós cremos, ó Deus, na Tua graça, que é maior do que a vida, na Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Cremos no Teu grande amor para conosco, que não desiste de nós, nos dando novas oportunidades a partir de cada dia, de cada novo amanhecer. E mesmo quando o choro dura a noite inteira, o Senhor nos faz crer que a alegria vem pelo amanhã. Leva a gente em paz para casa. Dá-nos no Teu cuidado durante toda essa semana. Nos proteja, sim. Nos livre de todo mal, sim. Nós precisamos de Ti. Mas nos faça, Deus, ser povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Nós queremos ser a multidão dos que creram. Queremos fazer parte nesta cidade da multidão dos que creram. Nos ajude, nos dirija, nos sustente por Teu amor e por amor à Tua própria igreja. É o que nós Te pedimos,
em nome do teu Filho, Jesus. E agora, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sua família, hoje e sempre. Amém e amém. Tenha uma boa semana. Estaremos lá para tomar um café. E não deixe de dar pelo menos uns 10 abraços antes de ir embora. Deus te abençoe. Deus te abençoe.